Legal. Põe pra gente, Mateus, por favor, a mensagem. E aí eu vou passando aqui. Eu vou usando o pointer aqui. Gente, vocês lembram onde a gente está? Estamos em Timóteo, A gente não conseguiu sair dos primeiros versículos ainda do capítulo 2, né? 2 semanas atrás eu preguei, foram as últimas pregações. Semana passada foi o Fábio que pregou, porque eu fui lá para Pauliceia. E depois, na semana anterior, o pastor Rafael que estava aqui conosco, né? Na celebração do aniversário. Um tempo muito bom, gostei demais. Aprendi muito naquele final de semana. O privilégio de poder ficar sentado aí e escutando. Nossa, que coisa boa. E boa mensagem, né? Boa mensagem. O pastor Rafael, ele é um rapaz muito estudioso. Eu já sabia que seria um tempo muito bom, devido à competência que eu sei que ele tem. Gente, então nós estamos aqui, né? Nós vimos os primeiros versículos de 1 Timóteo 2. Falamos um pouquinho sobre oração, porque ele fala sobre esse aspecto nos primeiros versículos do capítulo 2. Então ele diz, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça. Agora você já sabe que suplicar tem a ver com a sua própria vida, né? Você colocando as suas petições, os seus desejos, os seus sonhos diante de Deus, não necessariamente necessidades, mas aspirações mesmo que nós temos, e nós colocamos diante de Deus para que Ele nos auxilie a realizar essas aspirações. Intercessão, você sabe que é a mesma coisa, só que em prol de terceiros, né? Então você faz isso pensando numa outra pessoa. Então quando a gente pede pela saúde do Lincoln, por exemplo, isso é uma intercessão. Nós estamos pedindo a Deus em favor de uma outra pessoa. Posso pedir pela minha própria saúde? Posso. Súplica. E posso fazer súplicas em prol de uma outra pessoa, intercessão. E amanhã, quando esse problema estiver resolvido, para a honra e para a glória de Deus, nós estaremos aqui agradecendo, como a irmã Teresa fez. Pastor, eu queria agradecer pela cirurgia do meu irmão, que deu tudo certo, graças a Deus ele está recuperando bem. E aí os seus pedidos de oração vão virando os seus motivos de gratidão. E eu dei a dica, façam lista de oração, anotem. Parece brincadeira, né? Eu ficava pensando comigo quando eu era mais novo. Nossa, que estranho quando uma pessoa diz que aconteceu determinada coisa na vida dela há 25 anos atrás. Eu ficava assim, nossa, 25 anos é muito tempo. E eu ficava pensando nessas coisas porque eu dizia assim, eu não tenho nem 25 anos de vida. E o cara está lembrando de coisas de 25 anos atrás que aconteceu na vida dele. Isso quer dizer que ele já tinha, né, algum chão aí em termos de vida. Gente, o tempo passa muito rápido. Eu fico lembrando das minhas histórias de quando eu tinha 10 anos. Isso foi há 28 anos atrás. Eu fico contando aquelas histórias de quando eu peguei a bala, né, do bombonzeiro que passou na frente. Aquilo ali eu não tinha mais do que 5 anos, porque foi o período que eu morei na casa da vovó, então eu sei que aquilo foi entre 3 e 5 anos, porque depois a gente saiu da casa da vovó. A gente foi morar numa outra casa. Então, 5 anos atrás foi há 33 anos atrás, quando eu tinha 5 anos. E eu ficava pensando, que estranho uma pessoa dizer que isso aconteceu há 25 anos atrás na sua vida. E olha aí onde eu estou, falando de coisas que aconteceram há 25, 30, 33 anos atrás na minha vida. E a verdade é que quando você não anota, você vai esquecendo essas coisas. Você vai esquecendo as coisas que Deus fez na sua vida, você vai esquecendo a forma como Deus agiu e atuou na sua vida em determinadas situações. E é por isso que você tem que estipular lembranças, né, que são os memoriais. Então, o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, a gente já conversou sobre essas coisas, então não vou ficar repetindo aqui. A gente tem que fazer, né, súplicas, intercessões, ações de graça. E ele diz por quem? Por todos os homens. Mas aí ele qualifica o que é que são todos esses homens, né? Parece que ele vai agora especificar isso, ele vai categorizar. O que é que são todos os homens? Pelos reis e por todos que exercem a autoridade. Então parece que Paulo está pensando em grupos de homens. Eu estou antecipando isso daqui porque essa discussão vai voltar lá atrás. A gente não vai ter tempo de ver isso hoje, mas a gente vai ver aí já nos próximos domingos. Ele diz pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. E eu falei semana retrasada, né? Quem são as pessoas que exercem autoridade na nossa vida, né? Então, na sua casa, se você mora ainda com seus pais são autoridades na sua vida.
seus professores são autoridades na sua vida. Parece que não mais, né? Do jeito que o mundo está aí, do jeito que a gente ouve e vê as coisas acontecendo, parece que os professores não são mais autoridades. Mas são. Pessoas que têm a palavra de Deus e que seguem a palavra de Deus, elas precisam entender que necessitam respeitar os professores em sala de aula, assim como os policiais na rua, né? Quando você é abordado, quando eles precisam fazer o trabalho deles, eles são sim autoridades. E de modo geral, os mais velhos eles são autoridades em nossa vida, tá? Então, Lorena não, Letícia, né? Ela nem liga para ele. Olha, tu é mais nova do que eu sou autoridade na sua vida. Tu também. E tu também. e o Mateus também, só. E a minha esposa. O marido é autoridade na vida da mulher. Isso não quer dizer que o marido é mais importante do que a mulher. Nunca confundam isso, porque a grande crise que existe atualmente é de pensar que o marido vale mais, que o homem, né? O homem vale mais ou é mais importante do que a mulher. Isso não é verdade, a Bíblia não ensina isso. Isso é machismo e não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina, e Paulo ele fala em Efésios capítulo 5, é que o homem ele deve dar, inclusive, a sua vida pela sua mulher. Então, Paulo nem de longe é machista, porque se ele fosse machista, ele não ia dizer uma coisa dessa, de que o homem tem que dar a vida pela esposa. Então, não confunda as coisas. Então, eu sou autoridade na vida de algumas pessoas pela idade. Mas como eu sou pastor, aí a gente tem tem um relacionamento duplo aqui, uma via de mão dupla. Por exemplo, meu irmão Dário é mais velho do que eu, então eu devo a ele respeito, eu devo a ele consideração. Mas aí eu sou o pastor do irmão Dário, então ele também deve respeito, deve consideração, principalmente porque a autoridade que a mim foi conferida como pastor, gente, não é inerente à minha pessoa. É isso aqui, ó. É isso aqui, tá? O que tem autoridade de fato por trás de um pastor é a palavra de Deus. É isso daqui que nos confere autoridade. Enquanto a gente ensina o que a palavra de Deus diz, então tudo bem. No momento que eu estiver pecando ou induzindo a igreja a fazer coisas que estão contrárias à palavra de Deus, aí você precisa me confrontar. Tudo bem? Você precisa fazer isso. Principalmente esses homens que têm bagagem, né, que já tem um lastro suficiente aí para ter uma conversa séria com o pastor no caso de um deslize. Eu já disse para vocês aqui, homem na nossa igreja tem que ser homem. Não pode ficar se omitindo e se excusando não das suas obrigações. Então, Paulo ele fala para nós orarmos pelas nossas autoridades, e eu fiz uma perguntinha 2 semanas atrás, né? Você tem orado pelo seu pastor? Gente, ore pelo seu pastor, ore, mas ore muito, assim, ore como se não houvesse amanhã, ore como, né? Nossa, ore muito por mim, que eu oro por vocês também. Lógico que eu não posso dedicar ao mesmo tempo, né? Porque vocês são muitos e eu sou um, né? Mas eu oro por vocês, eu estou sempre lembrando da nossa igreja inteira em oração, pedindo a Deus aí a sua direção para cada um de nós. E por quê? Oi? Presidente é autoridade, mesmo quando a gente não gosta, né? Prefeito, autoridade, governador, todos eles, os 3 poderes são autoridades. Então, executivo, legislativo e judiciário são autoridades. Você não gosta de alguns deles, né? Principalmente quando você percebe que existe muita corrupção, muito engano e muita mentira, mas devem ser tratados com o devido respeito. Não quer dizer que não possam ser confrontados, tá? São coisas diferentes. Eu posso confrontar uma pessoa com respeito e com o apreço que ela merece. Se você virar um pouquinho aí a sua Bíblia, vai para o capítulo 5. Timóteo ele é instruído por Paulo a como ele precisa exortar os mais velhos. Logo no primeiro versículo ele vai dizer assim, ó, não repreenda asperamente um homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Então, não é que você não pode exortar, mas você faz isso com o devido respeito que a pessoa merece. Então, algumas autoridades, a gente não gosta muito delas, mas na hora de confrontá-las a gente tem que fazer isso, lembrando da função que elas estão exercendo. Tudo bem?
Gente, ele diz que isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. O propósito, né, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade, e isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Você quer agradar a Deus, então ore, suplique, né, interceda e faça todas essas coisas pelas autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade, sabendo que isso é bom e agradável perante nosso Deus Salvador. Aí chegamos no versículo de hoje. Então a gente já viu até o versículo 3, e aí hoje a gente chega no versículo 4, que está ali projetado ali para a gente. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Gente, considerações a respeito disso daí. Esse não é o único texto, é um dos textos que eles trazem para nós a falsa impressão de que todos os homens serão salvos. Porque o que está dizendo no versículo ali? Que deseja, que quer, ou seja, é vontade de Deus que todos os homens sejam. Então, primeira perguntinha, primeiro problema que esse versículo traz para a gente. Todos os homens serão salvos? Pois é, né? A resposta é fácil, né? Mas como é que a gente concilia isso com o que está escrito ali no versículo? Porque está escrito lá, ó, que deseja que todos os homens sejam salvos. Então, você pela sua experiência, né, pela sua jornada de vida cristã, você já sabe que nem todos os homens serão salvos. Você já pensa logo qual que é o parâmetro para a salvação, né? Existe um único caminho pelo qual nós devemos trilhar, que nos leva a Deus, a eternidade e a salvação. O nome dele é Jesus. Esse é o único caminho, não tem outro. Tá bom? Você já pensa nesses textos. Eu sei que você pensa nesses textos, né? Você pensa lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você andar um pouquinho na sua Bíblia aí, você vai ver que o versículo 5, ele vai dizer, com outras palavras, mas mais ou menos o que João disse, né? Existe apenas um intermediador entre Deus e os homens, o homem Cristo, Jesus. Ou seja, não tem outro jeito. Então você pensa nesses textos e você sabe, se uma pessoa morrer sem Jesus Cristo, ela não será salva. Você sabe disso? É muito provável que você conheça, inclusive, pessoas que se foram sem nunca tomarem uma decisão ao lado de Jesus. Então, essa parte aí é mais fácil de responder, né? Nem todos os homens serão salvos. Mas como é que eu explico esse texto, então? Que diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E agora? E agora, né? Não é o único texto, tá, gente? Existem outros textos que dão essa sensação pra gente de que Deus vai salvar todas as pessoas. A gente não vai entrar no mérito desses outros textos para não alongarmos aqui, mas a gente vai tentar trabalhar um pouco essa questão hoje, só da vontade de Deus, pensando especificamente nessa questão da salvação. Quem deseja uma casa grande, nova, pronta, de graça? Quem deseja? Pode ser sincero, gente. Só eu que sou pecador assim, que deseja as coisas? Você pode levantar a mão. Quem quer uma casa de graça? Uma casa boa? Né? Até ruim de graça, né? De graça, mas eu, se puder escolher, eu quero uma boa. Quero uma nova, né? Uma casa nova de graça. Quem que não quer, né? Todo mundo quer. Por que eu estou fazendo esse tipo de pergunta? Porque você já ouviu a frase, no nosso caso, tá? No nosso caso, eu vou trazer uma problemática para a gente refletir junto. No nosso caso, querer não é poder, né? Se você pudesse realizar tudo que você quer, sem custo, né? De graça, de forma gratuita, você teria muito mais coisa que você tem. Mas você não tem poder, né? Você não tem poder para realizar essas coisas. Então,
Vontade, expressão de vontade, ela não necessariamente é expressão de propósito. Na sua vida, você sabe disso, você deseja e você quer algumas coisas que você nunca vai fazer. Então, é muito provável, por exemplo, que eu e a minha esposa nunca façamos determinadas viagens que a gente tem vontade de fazer, que a gente de vez em quando conversa. Pô, seria bem legal se a gente fosse em tal lugar, em tal país, conhecer aquilo ali, né, e tal. A gente fica falando em mochilar, mas já passou a época de mochilar, né? Os meus filhos eu vou mandar todos embora. Vão mochilar, vão lá, se virem, vão dormir em metrô e pedir carona por aí. Mas a gente não tem mais idade para mochilar. Mas a gente tem um desejo de que a gente pudesse fazer determinadas viagens. Mas quando a gente estabelece as prioridades da nossa vida, as viagens não são essa prioridade. Você entende isso? Você faz isso na sua vida. Hoje eu tenho 2 filhos que são crianças, bebês, né? E vocês que já têm filhos adultos, vocês passaram por isso. Então, prioridade agora é cuidar dos meus filhos. Isso é uma prioridade, né? Então, o recurso que entra, eu tenho que pensar em como é que eu vou distribuir isso para a manutenção da casa e para a formação e instrução dos meus filhos, para que amanhã eles sejam também, tenham suas profissões e realizem as suas profissões. Não é uma prioridade essa? Então, o fato de você desejar determinadas coisas não quer dizer que você vai fazer isso. Porque você tem outras coisas para fazer também. Você tem um problema grande aqui, porque, no caso de Deus, ele tem poder, não tem? O que é impossível para Deus, gente? Nada. E a Bíblia está dizendo que Deus deseja que todos os homens sejam. E por que você diz que todos os homens não serão salvos, se nada é impossível para Deus? Isso é uma questão, eu estou colocando uma questão embaçada, eu não vou nem entrar nesse mérito. Gente, eu lembro quando eu já preguei esse texto aqui uma vez, e eu lembro que eu teci a seguinte ilustração. Eu contei aqui uma ilustração de um filho. Eu gosto de futebol, então eu quero muito que meu filho, os meus 2 filhos joguem futebol. Não sei se vai dar certo, porque eu fui criado numa época em que futebol não era coisa de escolinha, futebol era coisa de campinho que existiam por aí, e a gente ia e jogava nesses campinhos, sem instrução, sem professor, sem nada, e de graça. Então a gente reunia a molecada e ia jogar bola, no campo mais perto que tivesse, e às vezes nos longe também, porque o importante era jogar bola. Não a distância. Então eu quero muito que meus filhos joguem bola. Mas pode ser que do jeito que a coisa funcione hoje, eles não sejam exatamente os caras muito bons de futebol. Sabe aquele menino que mira para um lado e a bola vai para o outro? Vocês já viram desse? O cara diz, vai! O cara está olhando aqui no Lincoln, vai Lincoln! Pá! E vai lá no Mateus, lá atrás. Numa dessa, o menino diz, eu vou fazer o gol, e ele chuta. E a bola vai lá na janela do vizinho, que é de vidro, e quebra a vidraça. E ele não faz isso por mal. Ele disse, eu vou fazer o gol. E ele estava pensando na trave que estava na frente dele. Ele não estava pensando na janela. Mas sem intenção ele quebrou a janela. Então eu estou colocando sem intenção aí de bônus para esse menino. E sem intenção ele quebrou a janela. Existe um dano causado, certo? A vidraça quebrada do vizinho. Gente, o pai, ele tem poder para reparar o dano sem trazer nenhum tipo de ônus para o filho. Ele tem poder para fazer isso? O pai tem, não tem? Porque quem vai pagar a vidraça é o pai, né? O moleque é criança, ele não trabalha ainda. Então, o pai vai tirar dinheiro do bolso, vai ver lá quanto é que ficou o serviço da reparação da vidraça e vai consertar a vidraça que o filho quebrou. Tudo bem até aí? Mas aí o que você faz como pai? Você cata um moleque e você vai ensinar ele, não vai? Para que ele tenha senso de responsabilidade, você vai, de alguma forma, disciplinar o seu filho. Ou ele vai ficar de castigo,
ou ele vai ter que trabalhar para, né, descontando da mesadinha dele, ou para ganhando alguma coisa com você, ele recuperar o dinheiro que foi gasto naquela vidraça, ou você vai dar umas palmadinhas na bunda dele, né, para, ó, coloca o seu pé na forma, moleque, vê se na próxima tu faz o gol e não quebra a vidraça. Então o pai tem poder para não permitir que o filho sofra as consequências do dano que ele causou. Mas apesar de ter poder para não permitir que o filho sofra as consequências do dano que causou, ele permite que o filho sofra as consequências do seu erro. Que nesse nosso exemplo pode até ter sido um erro sem intenção. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Quem que é o pai? É Deus. Deus tem poder suficiente para que você, embora não aceite a Jesus Cristo, ele salve você do inferno e da sua ira, né? Porque a salvação ela é disso, né? Paulo, lá em Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer assim: outrora todos nós éramos merecedores da ira de Deus. Onde é que vai ser a manifestação dessa ira? Onde é que ela vai se dar? No inferno. É no inferno que essa ira vai acontecer. As pessoas só tem um jeito de escapar da ira de Deus. Por isso que a gente chama de salvação. Só tem um jeito de eles serem salvos dessa ira. É aceitando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Deus ele poderia criar um jeito de a gente não precisar de Jesus. Tudo bem? Ele deseja que todos sejam salvos. Mas isso não quer dizer que ele não vai permitir que você repare o dano que você causou. Lembra? Você tem que lembrar de algumas coisas de teologia que eu já conversei com você aqui. Qual foi o dano causado? Gente, você tem que lembrar dessas coisas agora. Hein? Vamos pensar junto aqui. Adão e Eva no paraíso. Já expliquei aqui sobre o princípio da representatividade, né? Na escola bíblica dominical, nosso tempo de ensino. Adão ele era nosso representante, ele era o representante de toda a humanidade ali no Éden. No momento que ele causa um dano, no momento que ele ofende uma pessoa, e essa pessoa foi Deus, todos nós que somos representados por Adão, depois você lê isso lá em Romanos, capítulo 9, se não me falha a memória, capítulo 5, todos nós que estamos representados em Adão, nós somos responsabilizados por esse dano que o ser humano cometeu na pessoa de Adão. Tudo bem? Então nós temos um dano e nós temos agora um ofendido. Quem que é o ofendido? Deus. Vocês estão comigo, gente? Hoje já perdi vocês já. Vocês estão lembrando que eu já falei sobre essas coisas? Eu estou falando mais uma vez. Você tem um ofendido que é Deus. Deus ele poderia, de alguma forma, não permitir que você reparasse o dano? Poderia, né? E de fato é o que ele faz, porque como ele é ofendido e ele é eterno, você não tem condição de reparar o dano. Mas ele estabelece um meio para que esse dano seja reparado, que é Jesus Cristo. Por isso Jesus ele precisava ser 100% homem e 100% Deus. Porque o ofensor é homem, mas o ofendido é Deus. Então nós, que não somos deuses, não conseguiríamos jamais reparar o dano na pessoa do ofendido, que é Deus. Então deu para entender? É da vontade de Deus que todos sejam salvos. Mas ele estabeleceu um meio para que o ser humano seja salvo da ofensa que foi realizada contra ele. Esse meio se chama Jesus Cristo. Tudo bem? Deu para entender? Eu não vou falar mais porque eu já falei sobre essas realidades aqui algumas vezes. Mas aí, ficou um problema agora para a gente resolver. Porque do jeito que a gente está explicando as coisas aqui, pense comigo. Pastor, a Bíblia está dizendo que é da vontade de Deus, que Deus deseja, né, que Ele quer, Deus quer que todos os homens sejam salvos. O Senhor está dizendo para mim que, embora Deus queira que todos os homens sejam salvos,
nem todos os homens serão salvos, mas a vontade de Deus ela não é soberana e absoluta? Isso é um problema que a gente tem para resolver agora. Vocês estão comigo? Ora, como assim a vontade de Deus não vai ser realizada? Isso é um problemão, né? Quem que pode frustrar a vontade de Deus? Ninguém. E agora, pastor, como é que a gente resolve esse negócio? Vocês estão comigo ainda? Então, gente, eu vou mostrar um negócio para você, baseado nesse livro aqui, tá? O livro chama Deus Deseja que Todos os Homens Sejam Salvos, é do John Piper. Gente, é um livrinho pequeno, é um livreto, na verdade. Tem 4 capítulos só. Se você puder depois ler esse livro, se encontrar ele por aí, não é caro de comprar, porque ele é pequeno, e não é difícil de ler, porque ele não é grande. 4 capítulozinhos. Eu não tenho ele em papel, eu tenho ele no meu Kindle só, então não sei nem dizer quantas páginas, mas ele é curto. É coisa que você lê assim, em 2 idas no banheiro, você termina o livro. Tá bom? A menos que você seja rápido, né? Se é muito rápido, você precisa 4 idas. Mas se você for daqueles que demora 2 idas e você termina de ler o livro. Gente, apesar de ele ser um livro pequeno, ele vai, se você ler esse livro, você precisa ler ele uma segunda e uma terceira vez. Ele vai bugar a sua cabeça. Ele vai travar suas engrenagens aí dentro. Você vai ficar assim. Na primeira lida você não vai nem entender algumas coisas. Na segunda lida você vai entender e não vai acreditar. É só a partir da terceira lida que você começa a digerir o que ele está tentando dizer ali. Então eu peguei algumas coisinhas a respeito da vontade de Deus que estão nesse livro. Eu não vou falar tudo que fala no livro, para eu não travar a sua mente e nem bugar ela. Mas eu quero que você entenda alguns aspectos a respeito da vontade de Deus, que como pastor, eu me propus a pregar em Timóteo. Então quando eu chego nesse texto, eu não posso fugir dessas questões, tá bom? Mas eu vou tentar ensinar elas assim, de uma forma simples, e de um jeito que você entenda, eu espero, e sem travar e bugar a sua cabeça, para que você aprenda mais algumas coisinhas a respeito da pessoa de Deus, tá bom? Então, John Piper, no livro dele, ele vai fazer referência a um aspecto da pessoa de Deus, que diz respeito à sua vontade, e alguns teólogos chamam essas vontades por esses nomes que estão no slide ali. Mas assim, o que você tem que primeiro entender é que a Bíblia mostra para nós que existem pelo menos 2 tipos de vontade a respeito de Deus. E aí você já começa a ficar meio, encabulado aí. Como assim, pastor? 2 tipos de vontade. Porque é um jeito de explicar por que Deus não realiza a vontade dele lá em 1 Timóteo 2,4. Porque só dizer que Jesus é o único meio para a salvação... Esses nomes estão no slide aqui. Mas assim, você tem que primeiro entender é que a Bíblia mostra que existem pelo menos tipos de vontade de Deus. Daí você já começa a ficar meio, encabulado aí. Como assim, pastor? 2 tipos de vontade. Porque é um jeito de explicar por que Deus não realiza a vontade dele lá em 1 Timóteo 2,4. Porque só dizer que Jesus é o único meio para a salvação, esses nomes estão no slide aqui. Mas assim, a vontade de Deus não é soberana? É que salvos, então todos salvos. E o que o John Piper ele vai tratar aqui pra gente? Tipos de vontade de Deus. Daí você já começa a ficar meio, dependendo do tipo de vontade que está se apresentando ali na palavra de Deus. 1 Timóteo 2,4. Porque só dizer que é a questão. A gente vai falar de vontade moral e vontade. Mas assim, a vontade de Deus não é soberana? É que salvos, então todos salvos. E o que o John Piper ele vai trazer para a gente entender que tem um entendimento mais... Então, vontade moral e vontade soberana. Gente, onde é que está a vontade moral de Deus? Pensa comigo, eu já falei isso aqui. Outras e outras vezes, de vez em quando eu falo isso daqui. Os preceitos morais de Deus para a nossa vida, que guiam a nossa vida, que direcionam. Como é que você faz a vontade moral e vontade... Mas assim, você agrada a Deus. Como é que você faz isso? Porque Deus não fala no seu ouvido. Fala. Você já escutou a voz de Deus? Deixa eu ver se tem algum esquizofrênico. Não. Sei que era só eu que
como é que você agrada a Deus? É pensando isso daqui, ó. Os valores morais de Deus para a nossa vida, na Bíblia. Tudo bem? Estamos juntos ainda? Então, quando a gente fala de vontade moral, preceito, são os preceitos de Deus. Vontade revelada. Isso aqui não é revelação? Não aprendemos isso em bibliologia? Isso aqui é a revelação. Como é que você agrada? E esses outros também, né? Vontade permissiva, preceptiva, a beneplácito, em latim, né? São todas essas coisas, elas estão falando do mesmo objeto aqui. A vontade, os preceitos morais de Deus para a nossa vida estão na sua palavra, na Bíblia. Tudo bem? Então isso é uma vontade, tá bom? Estão comigo ainda? Gente, preste bem atenção nisso daqui, porque a bibliologia, na dúvida se eu vou conseguir explicar ou não direito isso daqui. Gente, do outro lado existe uma vontade soberana, uma vontade de decreto, uma vontade. Você vê que moral, soberana, preceito, decreto, revelada e vontade não revelada, que é a vontade secreta. Uma vontade permissiva, uma eficiente, uma preceptiva, uma decreto e assim por diante. Como é que a gente explica isso, pastor? Eu vou dar um exemplo. A gente está uma vontade de decreto. Versículo 4 que diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Isso é uma vontade moral. Tudo bem? Isso é uma vontade moral. Uma eficiente, uma precisa. O contexto, né, de 1 Timóteo, uma das cartas que fazem parte do seu contexto é 2 Timóteo. Né? Paulo escreve 1 Timóteo, depois ele escreve 2 Timóteo. Então, quando você começa a vasculhar o contexto ali, as primeiras cartas que você tem que pesquisar são as cartas pastorais. O que dizer aqui, no capítulo 2, versículo 24 e 26, a respeito do verdadeiro arrependimento. No caso, a gente já estudou esse texto aqui, inclusive, quando a gente falou de disciplina. Esse texto vai voltar, tá? Quando eu chegar lá no capítulo 5, que eu falar da disciplina dos são as cartas pastorais. Para falar de todos os textos, dos principais textos, né? Dos principais textos que falam sobre disciplina na Bíblia. E esse é um deles. A gente já estudou isso aqui na escola bíblica. Então ele vai dizer assim, ó, ao Senhor, servo do Senhor, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com os que se lhe opõem, na esperança, isso que está grifado é importante, ó, na esperança de que Deus o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Isso daqui é muito importante. Existe uma vontade moral da parte de Deus de que todos os homens sejam salvos. Mas existe uma vontade soberana de Deus de que Ele vai promover uma esperança a algumas pessoas. O que cumpre a nós? Ao servo do Senhor, né? Não briguemos, mas sim sejam com todos aptos para ensinar o paciente, corrigindo com mansidão os que se nos opõem, na esperança de que Deus. Gente, quando o pastor prega, o pastor ensina a palavra, mas não é o pastor que converte. Sabe disso, né? O pastor prega a palavra na esperança. Deus conceda ao ouvinte o arrependimento. Quando você instrui, eu estou investindo muito na esperança de que, promovendo leitura bíblica anual, eu estou promovendo memorização de versículos, e eu dou prêmio, a gente dá a Bíblia para você, né? A gente dá xícara para a gente tomar chá de alfafa junto, eu não sei se um dia eu decoro, irmãos. Na esperança, Deus promova o seu crescimento.
Porque você já é salvo. Então, na esperança de que Deus promova o seu arrependimento, já foi. Deus promoveu o arrependimento na sua vida. Mas o que Paulo fala lá aos Filipenses? Desenvolvei a vossa salvação, né? Que é continuar crescendo, continuar amadurecendo, desenvolvendo a sua vida espiritual, a sua vida cristã. Então, no que tange ao Evangelho, ao arrependimento, no que diz respeito à salvação, o pastor prega na esperança de que Deus promova, Deus traga o arrependimento ao coração de uma pessoa. No que tange à vida espiritual, o crescimento, o desenvolvimento, o pastor ensina na esperança de que Deus ele promova o crescimento. E o que eu puder fazer, eu tenho feito, né, na verdade. Então, deu para entender um pouquinho dessa diferença? Existe uma vontade moral, uma vontade soberana. Afirmar uma, nem de longe é a mesma coisa que negar a outra. Tudo bem? Exemplos para você agora. Gente, eu estou indo com bastante cuidado para não travar somente. Se eu ver fumacinha na cabeça de alguém, eu já sei o que aconteceu. Vontade moral de que a vontade soberana de Deus, às vezes, ela permite que coisas que são contrárias à sua vontade moral aconteçam. Então, fiquem comigo. Gente, sobre a salvação, sobre a morte de Cristo. Eu separei os textos. Lucas 22, 3 a 5. Vai dizer assim, Ora, Satanás entrou em Judas, isso daqui é importante, chamado Iscariotes, que era um dos 12, com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Gente, a morte de Cristo é pecado? Traição é pecado, né? Talvez numa excludente aqui, quando alguém solicita, isso daqui é importante, chamar de um crime em relação, a algo ilícito, aí você flexibiliza o princípio. Melhor é ser honesto e verdadeiro e contar, ser leal e cúmplice de determinadas coisas. Mas, no geral, traição é pecado. Então, a pessoa que trai a amizade do outro, alguém que pessoal com uma pessoa porque estava precisando desabafar, estava precisando talvez de uma orientação, estava precisando de uma direção, e essa pessoa, ao saber daquilo, causa problemas aí, e sabendo daquela situação, um marido em relação à esposa, ou a esposa em relação ao marido, o que você espera de alguém que é da sua confiança, que ele seja leal. Ora, qual era o grupo mais íntimo de Jesus Cristo? Eram os 12, eram os seus apóstolos. E quem fazia parte daquilo? Judas. E ele vai lá e ele trai Jesus. Gente, Jesus cometeu pecado? Jesus mereceu. Então, não há de se falar que Judas fez a coisa certa porque era justo que Jesus pagasse pelo que ele estava fazendo. Ele não estava fazendo nada de errado. Em Judas ele trai a confiança e a lealdade de Jesus. Tudo bem? Então, em relação à vontade moral de Deus, isso aí está errado, né? Não está errado? Ela pela honestidade, pela sinceridade, pela lealdade. E Judas foi lá e traiu. Jesus pagasse. Não estava fazendo nada. E, gente, teve a atuação de Satanás. Ainda diz aqui, né? Satanás entrou em Judas. Então, Satanás ainda teve parte aí, né? Nessa situação. Mas olha o que dizem Atos aqui. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, o próprio Deus realizou por intermédio dele, Jesus, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este Jesus, então sendo Jesus entregue pelo desígnio e presciência de Deus.
vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então, Jesus morreu na cruz pela vontade de Deus. Está escrito aqui, né? Determinado desígnio. Vontade de Deus. Jesus foi morto pela vontade de este Jesus, né? Então, sendo Jesus. Então, embora a vontade moral diga para nós que traição é errado, Deus, ele, pela sua vontade soberana, permite que algo errado aconteça para que a sua outra vontade, né? O seu projeto maior, ele seja realizado. Você está entendendo isso daí? Nós chamamos isso de vontade moral, vontade soberana. Tá bom? Duas vontades de Deus. Vou dar mais exemplos, depois eu vou tentar. Olha só que interessante. Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo, tratou Jesus com desprezo, né, escarnecendo dele. Gente, desprezar alguém, escarnecendo uma pessoa, isso é errado ou é certo? Isso é errado. Então Herodes fez isso, tudo bem? Herodes faz isso em relação a Jesus. Olha o que faz Pilatos. Decidiu atender o pedido, né, o pedido dos judeus. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição. Como é que era o nome dele? Do outro lá que foi solto no lugar de Jesus? Barrabás. Soltou Barrabás, que era homicida, e entregou Jesus à vontade deles, né? À vontade dos judeus. Gente, Pilatos foi covarde aqui, né? Ele sabia que Jesus não era criminoso, que Barrabás era criminoso. Ele espanou, o cara afrouxou. Diante lá da multidão, dos judeus gritando, ele afrouxou. Afinou, né? Como é que fala? Afinou, né? O cara afinou. Barrabás que era homicida. Gente, Deus, ele zela, ele pede, na sua vontade moral, na sua palavra de Deus. É valoroso que um homem seja, ele mantenha firme as suas convicções, que ele faça o que é certo, independente das circunstâncias, que ele faça o que é certo, independente da pressão que ele está sentindo. Gente, isso serve para nós. Quantos de nós, às vezes, no nosso trabalho, não cedemos só porque a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar da gente? Quando você tem que se manter firme na sua postura. Mas tudo bem, Pilatos fez algo ruim, certo? Ante a vontade moral de Deus. Olha só, eles, aqui são os judeus, gritavam, crucificam, crucificam. De Jesus Cristo. Gente, desejar a morte de um inocente cara, os judeus fizeram isso. Igualmente os soldados o escarneciam, ou seja, mas tudo bem, trouxeram no vinagre dizendo, se tu és ante a vontade moral que ele tinha, né? Essa condição que eles colocam aí, se tu és o rei dos judeus, salva-te de mim, o crucificam. Maria. Então os soldados zombaram de Cristo. Mas olha o que diz lá em Atos 4, 26 e 28. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Jesus. Tudo bem? Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra teu santo servo Jesus. A condição que eles colocam, Herodes, lembra do texto? Herodes zombou de Cristo, não é? Pilatos foi covarde na decisão dele. Com os gentios que zombaram de Cristo, eles eram gentios. E gente de Israel. Quem estava gritando lá? Crucificam, crucificam. Porque verdadeiramente. Mas olha o propósito. Para que Lucas, né? Lucas é que escreve Atos. Para que Lucas? Que todas essas coisas aconteceram. Para fazer com que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Então, na vontade soberana de Deus, de que o mal avance, para que o seu propósito maior seja cumprido. Tudo bem? Vou dar mais exemplo aqui, ó. Uma hora a Bíblia diz assim no Antigo Testamento: porque não tem prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Gente, vontade moral. É primeira. Então,
na vontade, é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Deus não tem prazer na morte dos inimigos, né, dos ímpios. Mas olha que interessante quando acontece aquela situação com os filhos de Eli. Era, porém, e eu via tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres, serviam à porta dentro da congregação. Eles faziam coisas boas ou ruins? Ruins, né? Os caras sacerdóticos, consagrados para o serviço no templo, e fazem essas coisas aí, né? E disse-lhes: por que faz estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso. Então o que eles faziam era mal. Não, filhos meus, porque não é boa forma esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando um homem contra, será o árbitro. Contra o Senhor, quem intercederá por ele, pelo homem? Aí Elias, o texto fala isso daqui para a gente, ó. Entretanto, pode ser o pai. Olha só o que o texto diz. Porque o Senhor os queria matar. Gente, essa palavra querer é a mesma. Contra o Senhor, quem intercederá por ele, pelo homem? Aí Elias, realmente não tem prazer na morte de ninguém, ele deseja que todos sejam salvos. Mas de seu pai, olha só o que o texto diz. Porque o Senhor os queria feito naqueles que praticam. Essa palavra querer, o que é isso? Quem é o pai desse mundo? Às vezes, realmente não tem prazer na morte. Sentido é vontade que nenhum, né, que todos os homens sejam salvos. Num sentido é vontade de Deus, que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas para realizar a sua justiça na vida daqueles ímpios, ele tem prazer na morte desses ímpios. Gente, ele endurece corações. Deus faz isso. E aí a gente vai caminhar aqui com uma conclusão. Depois disso disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir meu povo para que me sirva. Gente, servir a Deus está de acordo com a vontade moral, né? Não é isso que a Bíblia ensina para nós? Está dizendo assim, diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Então, é a vontade de Deus que o povo seja liberto das garras do Egito para servir a Deus. Estão comigo ainda? Olha como ele diz embaixo. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Em cima, diz o Senhor, deixa ir o meu povo. Embaixo, eu o serei o coração para que o povo não saia. No sentido da vontade de Deus que o povo seja liberto, e no outro sentido, a vontade de Deus que o povo ainda não. Que pois isso aconteça, o coração dos reis que está na mão do Senhor é usado, né, para servir ao seu propósito. Gente, eu separei esse versículo. Deixa aí o meu povo. Deixa esse exemplo por último. Esse texto aqui de Êxodo 8:32 vai dizer assim, mas ainda dessa vez endureceu o Faraó o coração, liberta e o povo. Simples, e você vai ver que ele é parecido no capítulo 9:34. Porque embora a Bíblia diga que Deus endureceu o coração de Faraó, ela também o próprio Faraó que endureceu o seu coração. Para você entender que, apesar de existir uma vontade soberana de Deus, isso não existe. Endureceu o Faraó escolhas. Pastor, como é que funciona isso? As minhas escolhas, elas são genuínas? A Bíblia diz que sim. O Faraó endureceu o coração. Se você pegar uma NVI, vai dizer que Faraó... A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Genuínas.
Sim. Apesar da vontade soberana de Deus ser verdadeiramente genuína também? Sim. Você vai responder pelas suas... Isso não existe. Deus esteja no controle de cada uma das ações do homem. Deu para entender isso daí? Por que eu falei tudo isso? Porque você vai ver gente usando esse versículo aqui, ó, para dizer assim para a gente: se Deus deseja que sejam salvos, nada pode impedir a vontade de Deus de ser realizada, porque Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Isso só pode significar uma coisa: que todos são salvos. Tem gente que vai ensinar isso, e vai bater o pé e vai dizer que é assim que funciona. Então eu estou mostrando para você que, embora a Deus seja que todos os homens sejam salvos, existe uma vontade decretiva, uma vontade soberana, que mostra para nós que Deus está no controle de todas as coisas. Que se Jesus fosse algo horrendo, altamente, profundamente reprovável, era a vontade de Deus que isso acontecesse, para que o seu projeto maior de redenção fosse. Então, nem sempre coisas ruins resultam em coisas ruins. Você já ouviu o ditado? Há males que vêm para... Vou dar um último exemplo que Deus está para ilustrar essa questão. Lá em Fortaleza eu ouvi uma história de uma mulher que não trabalhava, o marido dela que sustentava a casa e ela cuidava da casa, projeto maior para o sustento da casa. Uma mulher muito humilde, tinha um trabalho simples e arrecadava pouco dinheiro. Um dia ele caiu doente na cama. E aí não pôde mais trabalhar. Se não pode mais trabalhar, não tem mais dinheiro. Aí o que ela fez? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Senão a gente vai morrer de fome. Ela fez uma garrafinha de café, trabalhava, o marido dela pensou: o que eu sei fazer aqui, né? Café eu sei fazer. Fez uma garrafinha de café e foi para a porta de uma faculdade vender café. Primeiro dia, vendeu toda a garrafinha de café. Vendeu tudo, vou fazer 2 então, né? Fez 2 garrafinhas de café, foi para frente da faculdade, vendeu. Ela pensou: bom, o pessoal está tomando café preto, a gente vai morrer de fome. Ela fez café com leite. Chegar na frente da faculdade, vendeu tudo. Gente, eu vou só resumir para você o que aconteceu com essa mulher, segundo a história, tá? Porque eu não conheço, eu não sei. Atualmente, pelo menos na época que me contaram a história, ela era dona de um estabelecimento de café. Sabe café regional? Que faz café ali com as comidas típicas, no caso. Uma cozinha aberta, uma cozinha que ficava no centro do estabelecimento, onde todas as pessoas podiam ver os cozinheiros fazendo a comida. Sucesso. Café no lugar dessa mulher. No café dessa mulher. Sabe por quê que ela se tornou dona de um café regional bem sucedido? Porque o marido ficou doente, não podia mais trabalhar. Nem sempre coisas ruins resultam em coisas ruins. Deus permite que às vezes o mal aconteça, não é a mesma coisa que dizer que Deus promove o mal. Você percebe isso? Deixar que crucificassem a Cristo, algo mal, o dono de um café, resultou em algo muito maior e muito bom. E foi a nossa redenção em Cristo. Vocês entenderam? A semana que vem a gente continua. Não deixe ninguém enganar você dizendo que todos os homens serão salvos. Agora você sabe que existe uma vontade moral e uma vontade soberana. Amém? Eu vou orar. Vamos agradecer a Deus a sua palavra. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. É um assunto bem complicado. Nós, que embora o Senhor estabeleça algumas coisas na tua vontade moral, né, na tua revelação, na tua palavra, na tua Bíblia, Deus, maior é uma vontade só. Não permite ao longo da história. Amém. Alguns desses preceitos eles sejam negligenciados para que o
o teu propósito maior seja realizado. Pai, não restringe o mal, o Senhor restringe o mal. Algumas vezes o Senhor não endurece corações, outras vezes o Senhor endurece corações. Algumas vezes o Senhor permite, inclusive, que Satanás atue em determinado, para que a tua vontade seja realizada no final, Pai. Isso traz para nós uma lição muito importante e muito valiosa. É de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo os maus, mesmo quando coisas ruins acontecem. E que nós podemos confiar a Deus que o Senhor está no controle e que existe um plano existe algo que o Senhor está escrevendo na história do mundo e que nós fazemos parte dessa história, ainda que seja com o nosso sofrimento, ainda que seja com nossas dores, mas nós podemos muito valiosa.